This is a very important practical topic. Esse é um assunto importante e prático. Because if we want to be consistent with our doctrines, Porque se queremos ser coerente com a nossa doutrina, and especially our doctrine of God's covenant and children in the covenant, especialmente a doutrina sobre a aliança de Deus e os filhos de Deus no pacto, it's important for us to apply that doctrine to our practical life. é importante aplicarmos essa doutrina na nossa vida prática. And it's important to apply that doctrine to our public worship of God. É importante aplicar esta doutrina ao nosso culto solene, à nossa adoração de Deus. So this is a practical topic, but it's rooted in our theology of the covenant. Então é um assunto prático, concreto, mas é arraizado na nossa doutrina. Now, in the United States, it's very, very strange for children to be in public worship. Nos Estados Unidos é muito estranho ver crianças no culto. So I'm coming out of that context. Isso é meu contexto. And I assume there's probably some overlap between our cultures. Eu estou pressupondo que tem alguma sobreposição entre a situação das nossas duas culturas. And as a young church plant, as my congregation is, A minha igreja é uma plantação nova. we're trying to be very self-conscious in planting a confessional church. E estamos querendo plantar uma igreja confessional. We have the three forms of unity, like many have Westminster Standards. Temos as três formas de unidade, assim como outros têm, por exemplo, a confissão de Westminster. And we're trying to not only say that we believe them, E estamos querendo dizer não apenas que cremos nesta doutrina, but we always ask ourselves before we do anything, mas sempre nos perguntamos antes de fazer qualquer coisa, what does the Word of God say as they are expressed in our confessional tradition? o que a palavra de Deus diz, como é expressada na tradição confessional. And so we come to the question of worship. Então chegamos à questão de adoração. And it's very easy because our confessions speak about the regulative principle. É muito fácil porque nas nossas confissões falam sobre o princípio They speak about princípio regulador, They speak about preaching and sacraments and prayer. falam sobre pregação, sacramentos, oração. So issues of liturgy. Então as questões de liturgia. But in America, typically the question of, well, what about our children is sort of left aside. Mas nos Estados Unidos, tipicamente a questão sobre as crianças tipicamente deixada ao lado. But we ask ourselves in our church 15 years ago, Então, fizemos a pergunta na nossa igreja 15 anos atrás, if everything that we say is true se tudo que estejamos dizendo seja verdade, about preaching being the chief means of grace, que a pregação é o meio de graça principal, and public worship being a meeting with our great God, e a adoração pública é esse encontro com nosso grande Deus, and our children belonging to the covenant, e os nossos filhos pertencem à aliança, that has to have some practical bearing on what we do with them during worship. tem que ter alguma consequência prática quanto às atividades das crianças durante o culto. And so for the first few years, we helped people transition by having a nursery for children 4 years and younger. Então, por alguns anos, para ajudar as pessoas entendem a transição, tivemos um berçário. All the while teaching them that their children need to be in worship. Era um berçário para crianças de baixo de 4 anos e, nesse momento, estávamos ensinando que é necessário ter seus filhos no culto solene. But that is very, very strange to the average person who's a visitor to our church. Mas isso é muito estranho para a pessoa comum que está visitando a nossa igreja. It's loud. What? It's loud. É barulhento. Children cry a lot. Crianças choram. Wives take their children out and husbands take their children out to spank their children. Esposas tiram seus filhos do culto para discipliná-los. We're told that they can't listen at that level of preaching. Estamos ouvindo pessoas dizendo que crianças não podem prestar atenção à pregação nessa idade. How can they understand what the pastor's really saying? Como é que eles podem entender o que a passagem está dizendo? Shouldn't we teach them at their own level? Não seria melhor ensinar as crianças no nível delas?
And so for us, it's always been a challenge to be welcoming to newcomers. Então, para nós sempre é desafio acolher os visitantes. But all the while trying to say to them that we believe that this is the best way of worship. E ao mesmo tempo dizer a eles que achamos isso a melhor maneira do culto, de adorar a Deus. And so, with all that said, I want to just make a few caveats before we look at some material. Então, com tudo isso dito, eu quero dar algumas advertências, caveats, antes de continuar com esse material. I'm going to assume that there are two audiences here tonight. Eu vou pressupor que tem dois tipos de ouvinte aqui hoje à noite. I'm assuming that there are those of you here who belong to churches that welcome children in. Eu estou pressupondo que aqui tem algumas igrejas que acolhem as crianças no culto. So I want to encourage you to continue to do that. Eu gostaria de encorajá-los a continuar a fazer isto. And secondly, I assume that there are those of you here this evening that haven't really seen children in public worship at a very young age. E eu estou pressupondo que tem outros que não tenha visto crianças no culto nessa idade menor. And so to you, I want to encourage you to consider the benefits of having your children in public worship. Então, eu gostaria de encorajar vocês a considerar a vantagem de ter os filhos, crianças no culto público. And I also have two purposes for what I have to say tonight. Eu tenho dois objetivos. Number one, Primeiramente, I want to make the case that children in worship eu quero convencê-los que crianças no culto is a practice that is consistent with the examples of Scripture, é uma prática que é coerente com os exemplos nas Escrituras and that it is beneficial to our children e proveitoso para os nossos filhos, because public worship is the nursery of the Holy Spirit. porque o culto público é um berçário do Espírito Santo. That's the first purpose. Primeiro objetivo. And second, I want to give you some practical advice on how to do this. Segundo objetivo é dar algumas dicas práticas sobre como pode fazer isto. Let me also offer two caveats. Eu quero oferecer duas, advertências. Number one, I'm writing out of the conviction that this practice is beneficial, but I'm not going to say that it's absolutely necessary. Primeiramente, eu estou falando, reconhecendo que a prática tem proveito, mas não é absolutamente necessário. We make a distinction in Reformed church polity. Fazemos uma distinção no governo, na ordem eclesiástica reformada. Between things that are of the bene esse, the well-being of the church. Tem coisas que são para o bem-estar da igreja, o bene esse, no latim. And the things that are of the esse, of the essence of the church. E tem outras coisas que fazem parte da essência da igreja. I believe that children in worship is the best practice. Eu acredito que crianças no culto é a prática melhor. I believe that it is most consistent with our doctrine of the means of grace. Acredito que é mais coerente com a nossa doutrina do pacto. But I believe that it's of the well-being, not of the essence of the church. Mas eu acredito que isso tem a ver com o bem-estar da igreja e não com a essência da igreja. And I say that because there are three marks of a true church. Eu digo isso porque existem três marcas de uma igreja verdadeira: Gospel preaching, pregação do evangelho, the sacraments, Lord's Supper, baptism, o sacramento, Santa Ceia, batismo and church government. e governo da igreja. Children in worship is not a mark of the church. Crianças no culto não é uma marca da igreja. So it's of the well-being, it's of the order of the church, not the essence. Então tem a ver com o bem-estar, com a ordem da igreja, não da essência. And I also write out of the conviction that the local church should be the center place where we find our spirituality. Também eu falo com a convicção que a igreja local deve tomar essa decisão última. And so, whatever your particular church practices, então, qualquer que seja a prática da sua igreja, wherever your pastor or elders stand on this issue, então a posição do seu pastor, os seus presbíteros, I don't want you to go out ready to charge
against your pastors and elders. Por favor, não saia daqui querendo bater nos pastores e presbíteros. Even very convinced of what I have to say. Até convencido daquilo que estou prestes a dizer. Be submissive, be humble towards your leaders. Seja submisso, seja humildes diante dos seus líderes. Don't divide your church over this issue. Não dividam a sua igreja ao redor deste assunto. And so, under the first heading, I want to think about the place of children in God's covenant of grace. Primeiramente, eu quero pensar mais sobre o lugar das crianças no pacto da graça. And we do live in a time where psychology is very important to many Christians thinking about their children. Vivemos numa época quando a psicologia diz que é importante pensar sobre o bem-estar das crianças. And a lot of Christians they view their children more through the lens of psychology than of doctrine. E muitos crentes estão olhando aos seus filhos pelo lente de psicologia mais do que doutrina bíblica. And so we recognize that at the outset. Então devemos reconhecer isso no princípio. We recognize that our children have a short attention span. Reconhecemos que as nossas crianças não podem prestar atenção por muito tempo. We do recognize that it is difficult to have children in worship. Reconhecemos que é difícil ter crianças no culto público. We're not saying that that's not true. We're not lessening any of that. Não estamos querendo diminuir estes pontos. But we want to turn to Scripture first and foremost. Mas queremos olhar as Escrituras primeiramente. And all other disciplines like psychology have to be subsumed under Scripture. E todas as outras disciplinas, inclusive psicologia, têm que submeterem-se às Escrituras. And also it helps us to realize that the practice of many churches in our time. Também isso nos ajuda a entender que a prática de muitas igrejas contemporâneas That have the children set outside of the worship in their own age-appropriate classes. Aquelas igrejas que retiram as crianças do culto público e colocam eles nas aulas apropriadas para a sua idade. That this is a very recent innovation in the history of the church. Que é uma inovação recente na história da igreja. The church has practiced from its infancy children in worship. Desde sua infância a igreja tem recebido as crianças no culto. And we want to root ourselves in that great tradition. Queremos achar raízes nesta grande tradição. We don't want to stand outside of it if we see that tradition as being helpful and biblical. Não queremos ficar fora da tradição se estamos vendo que tem valor e é útil. And so throughout church history, we read in various documents. Então, durante a história da igreja, no decorrido da história da igreja, estamos lendo em vários documentos That men and women and children and very young children are in the liturgy. que homens, mulheres, crianças e até pequeninas fazem parte do culto solene, fazem parte da liturgia. If you read sermons of ancient church fathers, Então, lendo os sermões dos pais antigos, eclesiásticos, they assume children in their presence eles estão pressupondo a presença de crianças no culto, because they address children in their sermons. porque eles se dirigem às crianças nos seus sermões. So, what place do children have according to Scripture in the church? Então, qual o lugar das crianças no culto, conforme as Escrituras? And I won't spend much time stating what I think is the obvious. Eu não vou gastar muito tempo declarando aquilo que eu acho óbvio, That God is a covenant God. que Deus é um Deus da aliança, And as a God who makes covenants, He makes them with believers and their children. como Deus que estabelece a aliança, Ele estabelece essa aliança com crentes e seus filhos. God works through families all throughout Scripture. Deus opera por meio das famílias em todas as Escrituras. We see this with Noah, we see it with Abraham, we see it with Israel. Podemos ver isso com Noé, com Abraão, com Israel. And the promises of God for children E as promessas de Deus para as crianças in the Old Testament, no Antigo Testamento and the place of children in the covenant in the Old Testament, e o lugar das crianças na aliança do Antigo Testamento that is never changed in the New Testament. nunca sofreu uma mudança no Novo Testamento. The New Testament never says
O Novo Testamento nunca diz that God's relationship with believers and their children changes. que o relacionamento de Deus com crentes e seus filhos mudou. O Novo Testamento nunca fala isso. Our Lord Jesus Christ does not revoke the place of children in the covenant. Nosso Senhor Jesus Cristo não revoca o lugar das crianças na aliança. In fact, he says the opposite, doesn't he? E, de fato, ele fala o oposto, não é? To such belongs the kingdom. A eles pertence And when his o reino. when his disciples say, "Get rid of the children; they're a distraction." Quando os discípulos disseram, faça as crianças desapareçam, saiam daqui, eles são uma distraição. Our Lord shows his attitude by his actions. Nosso Senhor Jesus mostra a sua atitude com as suas ações. By taking them to himself and embracing them. Ele recebeu as crianças e as abraçou. And the apostles never revoke the place of children in the covenant of grace. E os apóstolos nunca revocam o lugar das crianças no pacto da graça. Paul addresses children in Ephesians 6. Paulo se dirige às crianças em Efésios 6. He says that parents are to bring them up in the fear of the Lord. Os pais têm que criar os seus filhos no temor do Senhor. And that the children are to honor their fathers and their mother. E os filhos têm que honrar os seus pais e suas mães. The very fact that Paul is addressing children in an inspired letter. O fato que Paulo está se dirigindo às crianças numa carta inspirada Shows their place in the covenant of grace. Mostra seu lugar no pacto da graça. But it also shows their place in the public worship when the letter was read. Mas também mostra o seu lugar no culto público quando esta epístola foi lida. And so our children belong in the new covenant just as they did in the old covenant. Então, os nossos filhos pertencem a nova aliança, assim como pertenciam na velha aliança. There's a lot more to say about that. Podemos falar muito mais sobre isto. But the Bible, this biblical teaching is summarized for us in our catechisms and our confessions. Mas essa doutrina bíblica é resumida para nós nas nossas confissões e credos. Westminster Confession, chapter 25. A confissão de Westminster, capítulo 25. Also, the larger catechism, question 62. Também o catecismo maior, pergunta 62. Larger catechism, question 166. E o mesmo catecismo, which one? 166. 166. And Heidelberg Catechism, question 74. E o catecismo de Heidelberg, pergunta e resposta 74. Those are just a couple examples. São alguns exemplos disso nas confissões. We see the biblical teaching summarized in our confessions in terms of children of the covenant. Onde vemos a doutrina bíblica resumida nas confissões da igreja. Now, if you're here tonight and maybe you're not convinced that children belong to the covenant. Então, talvez você está aqui hoje à noite, mas não é convencido que crianças pertencem à aliança. Or that they should belong in public worship. Ou que eles pertencem no culto público. Let me just ask you a very practical question. Então, deixe-me fazer uma pergunta bem prática. Do you sing with your children? Você canta com seus filhos? Do you pray with your children? Você ora com seus filhos? Do you, before you tuck them to bed, you read the Bible with them? Você lê a Bíblia com seus filhos antes de colocá-los para dormir? Are you trying your best to raise them in a Christian manner? Você está tentando criar seus filhos de maneira cristã? If you're doing any of these things, Se você esteja fazendo qualquer coisa assim, it's because there's some sense within you that your children are different. porque você tem dentro de si um entendimento que seus filhos são diferentes. We would say from the Reformed vantage point, Diríamos da perspectiva reformada, we would use the word covenant for that. Usaríamos a palavra aliança para descrever isto. That they belong to the visible community of the saints. Que eles pertencem à comunhão dos santos, que é visível. They belong to the church. Eles pertencem à igreja. And that's why we sing and pray and read the Bible with our children. Por isso cantamos e oramos e lemos a Bíblia com os nossos filhos. So you may not use the same terms, but you do the same thing. Talvez você não use as mesmas palavras, os mesmos termos, mas você faz a mesma coisa. And so we want to raise our children as the Lord shows us in His Word. Queremos criar os nossos filhos como Deus nos ensinou na sua palavra. So let me show you from Scripture
the place of children in public worship. Então deixe-me mostrar das Escrituras o lugar das crianças no culto público. So the scriptures not only talk about the place of children in the covenant, Então as Escrituras não falam apenas sobre o lugar das crianças na aliança, but I want to just very quickly survey with you mas eu quero fazer uma pesquisa com você. That from the beginning, that children have belonged in the places of public worship with their parents. Mostrando que desde o início crianças têm lugar no culto público ao lado dos seus pais. First of all, in the Old Testament, Primeiramente no Antigo Testamento. just a couple of examples. Alguns exemplos. In the Exodus story, Na história sobre o Êxodo. the Lord calls Israel his own firstborn son. Deus chama Israel seu próprio primogênito. That's Exodus 4. Êxodo 4. And the purpose of bringing his son out into the wilderness E o propósito de levar seu filho do Egito para o deserto was that his son would worship him. é para que o seu filho pudesse adorá-lo. And we see then not only all of Israel being called the son of God, who is to worship, Então estamos vendo que não é apenas toda Israel que é chamado filho de Deus para adorar, but we read, for example, in Exodus 10, mas lemos, por exemplo, em Êxodo 10, verses 7 to 10. versículos 7 até 10. Will you read it? Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. And so the Lord, this is just one example of many examples. Isso é um exemplo de muitos exemplos. In the Exodus narrative of sons and daughters, and the very young worshiping the Lord. Na narrativa de Êxodo, lendo sobre filhos e filhas adorando ao Senhor. The Passover example is another evidence, O outro exemplo se acha na narrativa sobre a Páscoa, where we read in Exodus 12, verses 26 and 27. onde lemos Êxodo 12, versículos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. We also see this very same thing of Israel and their children Vemos a mesma coisa, Israel e seus filhos at Mount Sinai, no Monte Sinai, the place where Israel encamped onde Israel fez acampamento. and was worshiping the Lord. Estava adorando ao Senhor. We read there, Exodus 19, Êxodo 19 fala that the children of Israel, we see verse number 3, que os filhos de Israel, versículo 3, and as verse 6 describes them as a kingdom. mais uma vez, versículo 6 é chamado reino. Then you have verse 8, all the people answer the Lord's question, E versículo 8, o povo respondeu a uma. and all of them are consecrated, we are told in chapter 24, with the blood of the covenant. Estamos lendo capítulo 24, que todos são consagrados com o sangue da aliança. And you have the Lord speaking to children in the Ten Commandments. Deus fala com as crianças nos 10 mandamentos. The fifth commandment being the chief example. O exemplo chefe mais chamativo é o 5º mandamento. So at Mount Sinai, as God was being worshipped, Então, ao Monte Sinai, quando Deus estava sendo adorado, all of Israel is consecrated. todo Israel é consagrado. The same people that had just come out of Egypt, O mesmo povo que acabou de sair do Egito, which we saw earlier included adults and children. que
era composto de adultos e crianças, como já vimos. Later on in the Pentateuch, Mais tarde, no Pentateuco, we see that at various national festivals of worship, vemos que nas festas nacionais, as festas de adoração, we see children there in worship. também crianças estavam presentes adorando. Every 7 years at the Feast of Tabernacles. 7 anos na festa dos tabernáculos. Excuse me, that's the festival of... Não, deve ser a festa dos tabernáculos, porque essa festa foi anual. Not Jubilee, it's every 7 years. Yeah. The time of release, sorry, that's what it is. It's the appointed time of the year of release, the text says. It's Deuteronomy 31. Em Deuteronômio 31 fala sobre o livramento dos escravos. There's a festival every 7 years called the Year of Release. Deuteronomy 31 verse. Tem aqui Deuteronômio 31, a partir do versículo 9, fala sobre esta festa, 7 em 7 anos de livramento, de remissão, o ano da remissão dos escravos. And if you just scan down a few verses, you'll see there the presence of little ones and children. Você vai ver, versículo 12, ajuntar o povo, os homens, as mulheres, os meninos também. And this, again, is just one example of many examples in the Old Testament scriptures. É exemplo de muitos exemplos nas escrituras do Velho Testamento. That throughout their national life, Durante a sua vida nacional, as they worship the Lord in Jerusalem, enquanto estavam adorando a Deus em Jerusalém, they were to bring their children with them before the Lord. foi necessário também levar os seus filhos, trazer os seus filhos perante o Senhor. Now, after Israel is exiled out of the land, Depois do exílio de Israel, quando eles saíram da terra, and they returned to the land to rebuild the temple, depois eles voltaram para a terra para reconstruir o templo. we read in the books of Ezra and Nehemiah. Lemos nos livros de Esdras e Neemias, Ezra 10, Nehemiah 8. Esdras 10 e Neemias 8. Again, that there were dedication and services of the temple. Haviam cultos de dedicação do templo. And we are told that children are there worshiping the Lord. E também lemos sobre crianças que estavam presentes adorando a Deus. For example, Nehemiah chapter 12 says this. Por exemplo, Neemias capítulo 12 diz o seguinte. In verse 27 that the children rejoice. Versículo 27, que as crianças se regozijaram. This is just a quick survey of the Old Testament. Isso é pesquisa rápida do Antigo Testamento. Whenever we see Israel at worship, we see children at worship. Quando estamos vendo Israel adorando, também estamos vendo crianças adorando. And not just children that are old enough to understand, but the littlest ones. E não apenas as crianças que conseguem entender, mas também os meninos, os pequenininhos. There are several Hebrew words that speak of children, but also of infants. Então tem várias palavras hebraicas, algumas que falam sobre crianças e outras sobre infantes. The New Testament as well says this. No Novo Testamento também fala a mesma coisa. I've already mentioned Jesus in Mark chapter 10. Eu já falei sobre Jesus em Marcos capítulo 10, que abençoou as crianças. Where he receives children into his midst and he blesses them. Onde Jesus recebeu as crianças e as abençoou. We see the same in Matthew chapter 19, which is the parallel. Mateus 19 é o texto paralelo que fala a mesma coisa. It's important for us to realize when you read that story. Importante reconhecer ao ler esta história. That the disciples thought children were a distraction. É interessante que os discípulos acharam que as crianças eram uma distração ao Senhor. To put it in terms that we might be familiar with. Para falar em termos com quais somos familiares, ou que conhecemos. The disciples said, Lord. Os discípulos disseram, Senhor, while you're teaching, enquanto você está ensinando, these children are here being a distraction. Essas crianças estão aqui nos distraindo. And as we sometimes hear people say, I can't get anything out of the message. E assim como ouvimos hoje em dia, eu não posso receber nada da sua mensagem. They thought the children were a hindrance. Eles acharam que as crianças eram um impedimento. But Jesus rebukes his disciples. Mas Jesus repreendeu os discípulos. He says that
they had become like them, the infants. E ele disse que os discípulos se tornaram assim como as crianças, os infantes. Because to such as these belongs my kingdom. Porque dos tais é o reino dos céus. It's also important to remember what the Apostle Paul says. Também é importante lembrar-se o que o apóstolo Paulo diz. I've already mentioned Ephesians 6, but we also see in Colossians 3 Eu já falei sobre Efésios 6, mas também lemos em Colossenses capítulo 3 that children were present when these letters were read in public worship. que as crianças estavam presentes quando essas epístolas foram lidas no culto público. Paul doesn't just address children as an idea, Ele não se dirige às crianças como se fossem apenas uma ideia, but he addresses real children in real congregations. mas está se dirigindo às crianças verdadeiras, nas igrejas verdadeiras. We know this because at the end of his letter to the Colossians, Sabemos isso porque no final da sua epístola, carta aos Colossenses, he tells them to read this letter ele disse a eles, leia esta carta. and to send it to the Laodiceans E também enviá-lo aos laodiceus. and to receive the letter to the Laodiceans and have it read to them. E receber a carta que foi enviada a Laodiceia e ler essa carta em seu meio. And so children were present when the letter was read in public worship. Então as crianças estavam presentes quando a carta foi lida no culto público. So in conclusion, this biblical conclusion, Então a conclusão bíblica believers belong to the church, é que crentes pertencem à igreja. their children belong to the church, Seus filhos pertencem à igreja. and therefore they receive many blessings of belonging to the church. Então todos recebem as bênçãos de pertencerem à igreja. They are to hear the word with their parents. As crianças devem ouvir a palavra junto com seus pais. They are to be present in sacred assemblies. Eles devem estar presentes nos cultos solenes, sagrados. They participate with their families at the Passover, and family worship. Eles participavam com seus pais na Páscoa e no culto doméstico. Nehemiah says that the children rejoiced, they prayed, they praised God. Neemias diz que as crianças se alegraram, eles louvaram a Deus. They experienced the fellowship of the saints. As crianças também experimentaram a comunhão dos santos. They were under the leadership of their pastors, their prophets. Eles estavam debaixo da liderança dos seus pastores, dos seus líderes. Because of all these examples, Por causa de todos esses exemplos, we ought to very seriously consider the place of children in our worship. devemos considerar seriamente o lugar das crianças no culto. Let me say a word. You might have some questions at the end, but let me just move on and say that I'm going to offer some practical advice. Deixe-me continuar. O segundo ponto, eu sei que talvez tenha algumas perguntas, mas eu vou continuar dando algumas dicas práticas. You might be saying to yourself, this all sounds biblical, and I agree with it. Talvez você esteja dizendo a si mesmo, bom, tudo isso parece bíblico e até concordo com isso. But it's so hard with my kids sitting on my lap. Mas é tão difícil com meus filhos, minhas crianças, meus filhos no meu colo. How can you help me actually do this? Como é que você pode me ajudar a fazer isso de fato? And I say this as one who typically is the preacher. Eu falo isso como aquele que tipicamente está pregando. My wife is the expert. Minha esposa é perita, profissional. You can laugh. But when I do sit in the pew, Mas quando eu tomo meu lugar no banco, which is usually one service a month, aqui é mais ou menos um culto por mês, I do get to practice what I preach. eu posso praticar o que estou pregando. I'm not perfect at it. Eu não sou perfeito, No one is. ninguém é. So take this as helpful advice. Então aqui é apenas conselho útil. It's necessary to train your children to worship. É necessário treinar seus filhos a adorarem. It's important for us as parents to think about how to do this. É importante que, como pais, pensamos como devemos fazer isso. It's a sacred responsibility. É uma responsabilidade sagrada. Whether you describe children as covenant children or not, they are different from the world. Se você considera ou chama seus filhos filhos da aliança ou não, todos nós reconhecemos que são diferentes do que o mundo. And we
we have a holy task to bring our children to the Lord. E temos uma tarefa santa de levar as nossas crianças ao Senhor. So keep that in mind when it's hard. Então lembrem-se dessa quando é difícil. It is a very difficult task. Sim, pode ser muito difícil, But it's a very desirable task. mas é desejável, uma tarefa que desejamos. So, some practicalities. Então, algumas praticalidades. Number one, Primeiramente, you have to change how you think about public worship. tem que mudar como você pensa sobre culto público. We are not going to church. Não estamos indo para a igreja. We are not going to a family reunion on Sunday. Não estamos indo para uma reunião da família no domingo. We are not going to get some free babysitting for our children. Não estamos indo para receber alguém que pode tomar conta das nossas filhas de graça. What are we doing? O que estamos fazendo? We are going to meet with God face to face. Estamos indo para nos encontrar com Deus face a face. We're going to receive His grace. Estamos indo para receber a sua graça. We're going to respond in gratitude. Estamos indo para responder a essa graça com gratidão. And so the practicalities of raising your children in a pew or a chair Então, os elementos práticos de criar seu filho num banco, numa cadeira, it starts with your attitude. começa com sua atitude. In all the difficulties, Em todas as dificuldades, you have to remind yourself. temos de lembrar disso. When you want to give up, remind yourself Quando você quer desistir, lembrem-se disso. that I'm bringing my children before the Lord. Que estou levando meus filhos diante do Senhor. And when you don't see the results that you think you want to see, E quando você não está vendo os resultados que você quer ver, remember there's more to public worship than what you can see. lembre-se que há mais no culto público daquilo que você pode ver. This is the Lord's presence. Isso é a presença do Senhor. This is where, as I described it, this is where the Holy Spirit trains us as in a nursery. Isso é onde o Espírito Santo está nos treinando como berçário. A second practicality Segunda coisa prática is to recognize that the biggest stumbling block to your children's learning é reconhecer que o maior impedimento à aprendizagem do seu filho is not the sermon or how the pastor preaches. não é o sermão ou como o pastor está pregando, It's not the hard chairs or pews. não é os bancos duros ou as cadeiras não confortáveis. Not because there's air conditioning or no air conditioning. Não tem nada a ver com um prédio com ar-condicionado ou não. The biggest hindrance is you as a parent. O maior impedimento é você, como pai. Do your children see you worshiping the Lord with reverence and with joy? Seus filhos estão vendo você adorando a Deus com reverência, com alegria? Or do they see you just dragging them to church because you have to be there? Ou será que eles estão vendo que você como pai está simplesmente levando eles à igreja porque tem a obrigação de estarem lá? Remember, the disciples thought that the children were a distraction. Lembrem-se que os discípulos acharam que as crianças eram uma distraição. But Jesus said, no, you're the hindrance. Forbid them not. Mas Jesus disse, não, vocês são um impedimento, distraição. And so we as parents, again, need to change how we understand what we are doing. Então, mais uma vez, como pais, devemos transformar o nosso entendimento sobre aquilo que estamos fazendo. And we need to model for our children a right attitude in worship. E devemos ser modelos, exemplos de atitude correta na adoração, no culto. Number 3, Terceira coisa, we have to also understand our children. devemos entender os nossos filhos. Let me put it like this. Deixe-me colocar da seguinte maneira. And I think I've given this example in Maragogi. Eu acho que eu dei esse exemplo lá em Maragogi. When I first went from being Pentecostal to being Reformed, Quando eu fui de ser pentecostal a ser reformado, before I even had children, antes de eu ter filhos, in my mind, when I did have children,
Na minha mente, eu estava imaginando a situação quando teria filhos. Now remember with the bib and the thing came. This is my story. I remember thinking that my children were going to sit around the table. Eu me lembro imaginando que meus filhos ficariam ao redor da minha mesa, their hands all folded, seus mãos apertados, looking so reverent towards Dad. com muita reverência, olhando para o pai. Dad wearing his Puritan black hat and his white bib. E o pai usando aquele chapéu puritano e babeira purita branca. I imagined that that's what worship was going to be like. Imaginava que isso seria culto doméstico. But I didn't have a clue what I was thinking. Mas eu não tinha uma boa noção. We have to understand our children. Devemos entender os nossos filhos. And yes, at different ages, they have different capacities. De fato, eles têm capacidades diferentes conforme a sua idade. And so you need to understand that to have the right expectation for your E children. você deve entender isso para que possa ter as expectativas corretas quanto aos seus filhos. The first few years, you're just trying to get them to sit still, somewhat quietly. Nos primeiros anos, você simplesmente está tentando ensiná-las a ficar sentado mais ou menos silenciosos. So as, infants and toddlers, say 2 years old, that's really your task. Então, infantes e crianças de 1 e 2 anos, isso é o objetivo. You're just trying to manage the noise. Você está simplesmente tentando administrar o barulho. As they get a little older, say 5 years old, Quando eles têm um pouco mais idade, vamos dizer 5 anos, they can hold a songbook. eles conseguem segurar o saltério. They can write pictures on the bulletin, on the literature. Eles possam começar a desenhar alguma coisa no papel do boletim. They can start drawing a picture of the pastor or write a word out that they've heard. Talvez eles possam desenhar um desenho do pastor ou escrever uma palavra que ouviu. And as they mature, you can expect a little bit more. E na maneira que eles estão se amadurecendo, você pode esperar mais deles. So in our congregation, Então, na nossa igreja, we expect children, say 6 or 7 years old, esperamos que as crianças que têm mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, after the service is finished, depois do culto terminar, come up to me eles devem se aproximar a mim. and to show me their sermon notes. Eles têm que mostrar as anotações do sermão. And the sermon notes might just be 3 words. E essas anotações podem ser simplesmente 3 palavras. But then I can ask them a question, Mas eu posso fazer uma pergunta, give them a piece of candy, eu posso lhe dar um bombom. and I tell the parents to take those notes home and help them to think about what they just heard. Eu encorajo os pais a voltarem a casa com essas anotações e conversar com os seus filhos sobre a pregação. And as they get older, children in the congregation have entire notebooks with sermon notes. E depois disso, com mais idade, as crianças maiores têm cadernos cheios de anotações. So we need to understand their abilities and expect an appropriate expectation. Então devemos entender as suas capacidades e ter expectativas apropriadas. A fourth practical point. 4 ponto prático. You have to start training your child for public worship at home. Você tem que começar a treinar seu filho para o culto público na sua casa, no seu lar. If 6 days a week you don't pray with your children, Se acontecer que durante 6 dias da semana você nunca ora com seu filho, or read the Bible with them, nem lê a Bíblia com eles, or sing with them, nem canta com eles, or have them sit around the table at least for a minute and listen, nem tê-los ao redor da sua mesa para ouvir pelo menos alguns minutos, you can't expect to bring them to public worship and magically they're going to sit quietly. não pode esperar que no culto público, magicamente, milagrosamente, eles vão ficar lá sentados e silenciosos. Read the Bible with your children every day at home. Leia a palavra da Bíblia com seus filhos todo dia na sua casa. Again, just like in public worship, their age matters. Mais uma vez, assim como é no culto público, a idade deles é importante considerar. When they are very young, read
half of a dozen verses. Enquanto são mais bem pequeninos, leia apenas 6 versículos, 6, 7 versículos. Ask them one simple question. Faça uma pergunta simples. Have them follow you in prayer. Eles devem seguir você na oração. And maybe sing one verse of a well-known hymn or a psalm. E talvez canta uma estrofe de um salmo ou um hino bem conhecido. And as they get older, you can begin to read more of the Bible. E enquanto eles se amadurecem, você pode ler mais da Bíblia. You can begin to ask more than one question. Pode começar a fazer mais do que uma pergunta. You can ask them to pray. Você pode pedir que eles orassem. You can have if you have more than one child, you can have them pick out the song they want to sing. E se tem mais do que um filho, até as crianças podem escolher o salmo ou hino. But you want to begin to train at home for what you're going to do in public. Mas você vai começar a treinar no lar aquilo que você quer ver no culto público. And then just a fifth practical point. Agora, o quinto ponto. There's a lot to say, but I'll end the practicality with this. Tem muito a dizer, mas eu vou terminar essas dicas práticas com isto. Help your children to participate in all the aspects of the liturgy. Ajuda seus filhos a participarem em todos os aspectos, todos os elementos da liturgia. Help them stand and help them know when to sit. Ajudem seus filhos a se colocarem de pé e a sentarem-se. Help them learn how to hold and open up a Bible. Ensina as crianças como segurar e abrir uma Bíblia. Give them, bring some paper and some pencils. Traga papel e lápis. And during the sermon, whisper questions for them to write out answers. E durante o sermão até pode fazer perguntas de forma silenciosa. Eles têm que responder com respostas às perguntas por escrito. Don't let them go to the bathroom during the service. Não deixem seus filhos ir para o banheiro durante o culto. Don't let them go out and get a drink of water. Não deixem seus filhos sair para beber água. Again, our example, we're showing them the reverence of worship. Mais uma vez, é um exemplo. Temos de mostrar a reverência no culto solene. So try to think of how you participate in worship. Então, tente pensar sobre a sua participação no culto. And to apply that down to their level. E aplica esse comportamento a eles no nível deles. One way to help them in that practicality is, for example, with taking an offering. Pode ajudá-los nesse aspecto quanto à oferta. In our congregation, when the offering is passed, então, quando tem momento de colheita, we encourage our parents to encourage their children to be the ones to put the offering in. Encorajamos os pais a encorajem os seus filhos que os filhos, as crianças sejam aqueles que colocam a oferta. And as they do that on behalf of their family, to say, "Thank you, God." Então eles fazem isso e representam a sua família dizendo obrigado a Deus. It's just a way to reinforce to our children the seriousness of worship. Isso é mais uma maneira de enfatizar a seriedade do culto. So let me conclude with a plea to include children in worship. Então deixe-me concluir com um apelo que as crianças sejam incluídas no culto. Your children belong to Jesus Christ. Seus filhos pertencem a Jesus Cristo. The chief way that we identify with Christ publicly is in worship. A maneira principal de nos identificar com Cristo é visível no culto público. Bring them into worship. Então levam seus filhos ao culto. Show them from the earliest age that they belong. Mostrem a eles da idade, desde o início, que eles pertencem. Help them to grasp that they belong to a family of God. Ajudem os seus filhos a entenderem que eles pertencem à família de Deus. Show them in the practicalities that, yes, they are members of the covenant. Ensina eles nas coisas práticas que sim, eles pertencem à aliança. That
they are sinners like everybody else. que são pecadores assim como todos nós, todos os They demais. confess their sins like everybody else. Que eles também precisam confessar os seus pecados assim como todos. They can confess their faith like everyone else. Para que eles também confessem sua fé assim como os outros membros. Secondly, Em segundo lugar, public worship is the nursery of the Holy Spirit. culto público é o berçário do Espírito Santo. It's the context where the Spirit works. É o contexto no qual o Espírito Santo opera. It's where His powerful presence is found. É onde a presença poderosa deles se acha. If we believe that preaching is a means of grace, Se creamos que a pregação é o meio da graça, o meio. if we say with our lips that preaching is the voice of Christ, Se dizemos com os nossos lábios que a pregação é a voz de Cristo. if we say that God creates faith through the Word of God, Se estamos dizendo que Deus cria fé por meio da palavra de Deus. if we confess that the Spirit of God alone can give regeneration, Se confessamos que é só o Espírito Santo que pode regenerar. if we believe that God is sovereign in salvation, Se acreditamos que Deus é soberano nas questões de salvação. there's no better place to put your child than in worship. Não há um lugar melhor colocar seu filho do que o culto solene. This is exactly where they need to be. Isso é o único lugar onde eles devem estar. The Spirit communicates Christ O Espírito comunica Cristo through the Word of God. por meio da palavra de Deus. They will not come into contact with the living voice of Christ Eles não vão ter esse contato com a voz viva de Cristo in no better place than in public worship. em qualquer outro lugar, exceto o culto público. The Westminster Larger Catechism says this. A Confissão de Westminster, the Larger Catechism, Larger Catechism. o Catecismo Maior de Westminster fala o seguinte, 154. número 154, What are the outward means de 154, acho que. Quais os meios externos whereby Christ communicates to us pelos quais Cristo comunica conosco the benefits of His mediation? os benefícios da sua mediação? Now listen to how it answers. Agora preste atenção à resposta. Again, we want to be confessional in our churches. Então queremos ser confessionais nas nossas igrejas. We want to apply these principles in practice. Queremos aplicar esses princípios na prática das nossas igrejas. So how does Christ communicate to Então, us? como é que Cristo comunica conosco? The outward and ordinary means Os meios externos e ordinários, whereby Christ communicates to His church o qual Cristo comunica-se com a sua igreja, the benefits of His mediation os benefícios da sua mediação, are all His ordinances. são todas as suas ordenanças. That means all the things that He has commanded and given to us. São todas as coisas que Ele ordenou e que Ele nos deu. And there are many of them. E existem muitas dessas. The answer, though, says, especially the Word, sacraments, and prayer. E a resposta no catecismo diz, especialmente a palavra, oração e os sacramentos, All which are made effectual que se tornam eficazes to the elect aos eleitos for their salvation. para a sua salvação. What does the answer not say? O que é que a resposta não diz? Think about it in our own context. Pense sobre isso no seu próprio contexto. How do so many Christians believe that children are going to come to believe in Jesus? Como é que muitos cristãos acreditam, qual o caminho que muitos cristãos acreditam serão seguidos pelas crianças para chegar a Cristo? What are the outward means that many churches believe are the only way to bring children to Christ? Quais os meios externos que muitas igrejas estão usando para levar as crianças a Cristo? Altar calls, Apelos de altar, eu não sei, sim, hein? Apelos, games, brincadeiras, snacks, lanches, times of fun, esses tempos de divertimento, maybe music. talvez música. There are lots of means and methods that many churches use. Estamos vendo muitos meios, muitos métodos que as igrejas estão usando, In which they think this is the way, at the level of a child, they need to come to know Christ. e eles acham que isso é um nível de uma criança, como criança pode chegar a conhecer Cristo.
does the answer say? Mas o que é que a resposta na confissão fala? Word, sacraments, prayer. Palavra, sacramentos, oração. These aren't very exciting Não são muito chamativos from a worldly point of view, da perspectiva mundana, but you believe that God actually works mas você crê que Deus de fato opera powerfully through very weak means. poderosamente por esses meios parecidos fracos? Do you believe that God in His wisdom Você acredita que Deus, na sua sabedoria, wants to humble our wisdom, quer humilhar a nossa sabedoria? and so uses these foolish methods E assim ele usa esses métodos tolos to bring us to faith? para nos levar à fé. And it's interesting that the answer speaks of Christ communicating to His church. É interessante que essa resposta fala sobre Cristo comunicando com a sua igreja. Who makes up the church in the Westminster Larger Catechism? Quem faz parte da igreja no catecismo maior de Westminster? Just the adults? É só os adultos? Only the elderly? Só os idosos? Only the really serious ones? Só os membros sérios? Only the elders? Apenas os presbíteros? Believers and their children. Crentes e os seus filhos? Christ communicates to your children Cristo comunica com seus filhos, according to His own promises, segundo as suas próprias promessas, through His own word, por meio do seu própria palavra. not through puppet shows. Não é por esse show de fantoche. He uses the sacraments. Ele usa os sacramentos. He uses prayer. Ele usa oração. And so as we bring our children into public worship, Então, levando os nossos filhos ao culto público, it's like we are putting them in a nursery. assim como estamos colocando-os num berçário. A nursery where God Himself will care for them. Um berçário no qual Deus si mesmo vai cuidar dessas crianças. To give them new spiritual birth. Para lhes dar nova geração. Deus vai os regenerar. To nourish them in faith. Para nutri-los na fé. To mature them in faith. Para dar amadurecimento a eles na fé. To the point where they themselves profess to believe. Até o ponto no qual eles mesmos fazem a profissão da fé. And to receive all the benefits of that covenant of grace. E assim recebem todos os benefícios da aliança, da graça. Yes, it is hard to have children with us. Sim, é difícil ter os filhos conosco, ter crianças conosco. Yes, it is different from many churches. Sim, é diferente do que em muitas igrejas. But this is the place where God wants them. Mas é o lugar que Deus quer que eles estejam. Think about it like this, and I'll close with this. Então pense da seguinte maneira, eu vou terminar com essa ideia. Imagine your child from birth to 18 years old when they go off to university. Imagine a vida do seu filho, da sua criança, de nascimento até a idade de 18 anos. And your church has 2 worship services every Sunday, morning and evening. E sua igreja tem 2 cultos todo domingo, de manhã e à tarde e à noite. And there are 52 weeks a year. E tem 52 semanas por ano. You have from infancy to 18 years old. Da infância até 18 anos. 1,872 times. 1872 vezes cultos. 1,872 times. 1872 vezes. To bring them before Christ. Oportunidades para levá-los diante de Cristo. So that He can form them into His own image. Para que Ele possa moldar, formá-los na imagem dele. They will have 18 birthday parties. Haverão 18 festas de aniversário. But 1,800 worship services with Christ. Mas 1.800 cultos debaixo da pregação de Cristo. Maybe they'll have 18 vacations with you as a family. Talvez nessa época haverão 18 período de passeios com você
but 1,800 times we bring them to Christ. Mas 1.800 vezes estamos levando os filhos a Cristo. This is the best place for them to be. É o melhor lugar para eles. And if we believe that Jesus Christ is powerful to save, E se cremos que Jesus Cristo é poderoso para salvar, sometime in those 1,800 opportunities, em algum momento nessas 1.800 oportunidades, He is going to powerfully claim them, and they're going to claim Him. Ele vai poderosamente operar nos seus corações, reivindicá-los, e eles vão querer servir a Ele. And He's going to grow them and build them up. Ele vai fazer crescer os seus filhos, Ele vai edificar.